Assinatura digital. Quando usamos a criptografia assimétrica juntamente com uma função de resumo, que é a função hash, estamos criando uma assinatura digital. Tá? Então nós temos aqui um texto original. Tá? Nesse texto nós aplicamos aí uma função hash. Tá? No caso poderia ser um MD5, por exemplo. Nós obtemos aí o resumo do documento, né, que é o hash do documento. E em cima desse hash do documento, nós aplicamos aí um algoritmo criptográfico assimétrico juntamente com uma chave privada. E geramos dessa forma a assinatura digital desse documento. Tá? Então, como está sendo realizada a assinatura em cima de um resumo do texto original, essa assinatura ela vai ser realizada de forma mais rápida. Tá? Então, primeiro eu gero um resumo, que é o hash de um documento. Tá? A partir desse hash desse documento, eu vou eu vou criar a assinatura digital desse documento. Tá? Lembrando que a função hash é uma função que para cada texto, para cada documento que eu tenho, se o documento for diferente, né, ele gera um hash diferente. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um texto qualquer. Se eu alterar 1 byte desse texto, o hash do meu documento já vai ser diferente. Ok? Bom, a vantagem da utilização de resumos criptográficos no processo de autenticação é o aumento de desempenho. A submissão de resumos criptográficos ao processo de cifragem com a chave privada reduz o tempo de operação para gerar uma assinatura, por serem os resumos, em geral, muito menores que o documento em si. Tá? Então é muito mais fácil eu gerar o hash em cima de um resumo do que de um livro inteiro, por exemplo. A assinatura digital é uma modalidade de assinatura eletrônica, resultado de uma operação matemática que utiliza criptografia e permite aferir com segurança a origem e a integridade do documento. A assinatura digital fica de tal modo vinculada ao documento eletrônico que, caso seja feita qualquer alteração no documento, a assinatura se torna inválida. Tá? Então, como eu disse ali anteriormente, qualquer alteração que for realizada no documento, o hash vai ser diferente, ele vai calcular um hash diferente. Então, se eu tiver um texto e mudar uma vírgula nesse texto, o hash vai ser totalmente diferente do hash que foi calculado anteriormente. Então, qualquer alteração que eu fizer no documento já invalida a assinatura daquele documento. A técnica permite não só verificar a autoria do documento, como estabelece também uma imutabilidade lógica de seu conteúdo, pois qualquer alteração do documento, como por exemplo a inserção de mais um espaço entre duas palavras, invalida a assinatura. Para comprovar uma assinatura digital, é necessário inicialmente realizar duas operações: calcular o resumo criptográfico do documento, que no caso é o hash, decifrar a assinatura com a chave pública do signatário. Então, para eu comprovar uma assinatura digital, eu tenho aqui o texto original, eu calculo o hash desse texto original e chego aqui ao hash do documento. Tá? Eu obtenho a assinatura digital deste documento. Tá? A partir dessa assinatura digital, eu vou utilizar aqui um algoritmo criptográfico assimétrico utilizando a chave pública desse hash. Aliás, dessa assinatura digital, do certificado que for utilizado para gerar a assinatura. Tá? E vou chegar a um hash. Tá? Se o hash do documento for igual ao hash aqui da assinatura digital, então significa que eu comprovei a assinatura digital. Então, significa que o documento não foi alterado e que esse documento foi desenvolvido, né,
pela chave privada pela chave privada correspondente à chave pública que é utilizada para verificar esta assinatura. Ok? Se forem iguais, a assinatura está correta, o que significa que foi gerada pela chave privada correspondente à chave pública utilizada na verificação e que o documento está íntegro. Caso sejam diferentes, a assinatura está incorreta, o que significa que pode ter havido alterações no documento ou na assinatura pública. Tá? Então, aqui nós temos a mesma imagem, ok? Assinatura digital. Aplicação. A assinatura digital pode ser aplicada de diversas formas: comércio eletrônico, processos judiciais e administrativos em meio eletrônico, facilitar a iniciativa popular na apresentação de projetos de lei, uma vez que os cidadãos poderão assinar digitalmente sua adesão às propostas. A assinatura da declaração de renda e outros serviços prestados pela Secretaria da Receita Federal, obtenção e envio de documentos cartorários, transações seguras entre instituições financeiras, como já vem ocorrendo desde abril de 2002, com a implantação do Sistema de Pagamentos Brasileiro, é o SPB, Diário Oficial Eletrônico, identificação de sites na rede mundial de computadores, para que se tenha certeza de que se está acessando o endereço realmente desejado. Documento eletrônico. O documento eletrônico pode ser entendido como a representação de um fato concretizado por meio de um computador e armazenado em formato específico, organização singular de bits e bytes, capaz de ser traduzido ou apreendido pelos sentidos mediante o emprego de programa apropriado. Nos documentos eletrônicos, não existe um modo simples para relacionar o documento com a assinatura. Ambos são compostos apenas pela representação eletrônica de dados, ou seja, por uma sequência de bits, que são os zeros e uns, que necessitam de um computador para sua visualização e conferência. Na assinatura digital, a assinatura gerada é diferente para cada documento, pois está relacionada ao resumo do documento. A técnica de assinatura digital é uma forma eficaz de garantir a autoria dos documentos eletrônicos. Em agosto de 2001, a Medida Provisória 2200 garantiu a validade jurídica de documentos eletrônicos. Este fato tornou a assinatura digital um instrumento válido juridicamente. O fornecimento de autenticação em documentos eletrônicos é tecnicamente viável, mas ainda restam duas questões fundamentais. Como conseguir as chaves públicas? Como garantir a identidade do proprietário do par de chaves? A resposta a ambas as questões é o certificado digital.